aprenda a criar uma aplicação web online completamente gratuita utilizando o Oracle Apex dentro da OCI, mesmo que você não saiba nada de programação, assim como eu não sei. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então aqui, esse vídeo ele faz parte de uma playlist que eu estou criando. Na verdade, esse é o último vídeo dessa playlist. Eu estou mostrando aqui como utilizar aqui vários recursos dentro da OCI Always Free. Então aqui eu já implementei aqui um Oracle 19c Enterprise Edition rodando no Oracle Linux 8. Eu criei um banco de dados como serviço aqui, que é o Autonomous Database. Eu mostrei como que se cria, acessando esse banco de dados, fazendo ali algumas configurações. E agora estou aqui na parte aqui de criando uma aplicação web através do Oracle Apex. Então aqui, esse aqui foram todos os recursos que eu utilizei aqui nessa minha playlist. Tá? Então, o objetivo aqui era mostrar de forma bem prática aqui como utilizar todos esses recursos. Não fiquei me atentando aqui à parte teórica desses recursos. E aqui foram todos os vídeos que eu gravei até o momento. E agora eu vou fazer aqui a gravação dessa parte aqui, que eu vou criar aqui as estruturas das minhas tabelas e vou criar aqui minha aplicação do zero no Oracle Apex e vou mostrar aqui como isso é bem fácil. Então, entrando aqui na minha tela aqui do Oracle Cloud, eu vou acessar aqui o meu menu, Oracle Database, e vou acessar aqui Autonomous Database. Então eu vou clicar aqui no meu Autonomous Database. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou fazer a conexão com o meu banco de dados, tá? Então aqui eu vou clicar aqui para fazer o download da minha wallet. Então aqui, como eu já fiz o download dessa wallet, eu vou entrar aqui no meu SQL Developer. Aqui no SQL Developer eu vou criar uma nova conexão. Essa minha nova conexão, eu vou chamar ela aqui de ADB1, que é o nome do meu banco de dados. Vou botar aqui admin, a senha, eu vou pegar aqui a minha senha, vou colocar aqui a senha, vou mandar salvar a senha. E aqui o tipo de conexão, eu vou colocar aqui o wallet do cloud. Tá? Vou clicar aqui em procurar, vou acessar aqui downloads e vou informar aqui a minha wallet. Vou clicar aqui em testar. Com sucesso, vou mandar salvar. Pronto, já tem uma nova conexão. Vou dar um duplo clique. Essa conexão aqui eu já mostrei como fazer em vídeos anteriores, mas eu estou mostrando aqui, como eu disse, vai começar do zero. Então eu estou mostrando aqui todos os passos do zero. Agora eu vou criar as minhas tabelas. Então aqui, antes na verdade de criar aqui minhas tabelas, eu vou criar aqui o workspace, tá? Então vamos lá, vou conectar aqui dentro do meu Apex. Então vou vir aqui em Apex Instance e vou clicar aqui no meu Apex e vou mandar aqui vou clicar aqui em Launch Apex. Então aqui ele também, aqui eu vou fazer a conexão, preciso informar aqui o meu password. Aqui ele está pedindo para eu criar aqui já uma workspace e eu vou criar aqui um novo esquema que é onde vou armazenar aqui as minhas tabelas. Aqui eu vou dar o nome de colaboradores, tá? Então vai ser uma aplicação aqui que eu vou fazer um cadastro de colaboradores e também vai ter departamentos. Então essa é uma aplicação bem simples, só para mostrar aqui as possibilidades que o Apex possui. Então vou mandar aqui criar o meu workspace, tá? Então ele está criando. Pronto, então ele já criou aqui o meu workspace, tá? Então se eu clicar aqui em workspace, eu vou poder ver aqui todos os meus workspaces que eu tenho aqui no meu ambiente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o workspace chamado colaboradores. Agora sim, eu vou aqui no meu SQL Developer e ele provavelmente aqui, ele vai ter criado aqui um esquema chamado Workspace Colaboradores, tá? Então ele criou aqui um esquema chamado Workspace Colaboradores, só que por hora ele não tem tabela nenhuma e é o que eu vou fazer exatamente agora, tá? Então eu vou executar aqui um script que eu vou criar aqui, vou fazer aqui, eu vou alterar para a seção do meu esquema que eu criei. Eu vou criar aqui duas tabelas, uma chamada departamento, uma chamada emp, e eu vou fazer aqui alguns inserts e também vou criar duas sequences. Então é bem simples, como eu disse, é uma aplicação que eu vou fazer aqui cadastro de colaboradores, então vai ter aqui um cadastro de departamentos e um cadastro de colaboradores, bem simples, tá? Então eu vou executar esse script aqui no meu banco de dados, então aqui ele já inseriu, tá? Então vou fazer aqui um refresh aqui, então agora eu já tenho as minhas duas tabelas criadas, que eu vou utilizá-las aqui como base para o meu processo aqui de criação da minha aplicação do zero e mostrando aqui mesmo uma pessoa que não sabe nada vai conseguir fazer aqui uma aplicação do zero. Vou fechar aqui e vou acessar novamente aqui meu Apex. Só que agora eu vou colocar aqui o nome do meu workspace, colaboradores, o username eu também coloquei o mesmo, e a senha, eu defini aqui a minha senha. Pronto, agora eu vou fazer aqui a conexão. Agora eu estou dentro do meu workspace e eu vou poder começar a fazer a criação da minha aplicação aqui do zero. Então eu vou clicar aqui primeiro em App Builder. Então eu vou botar aqui, vou dar aqui Create New App e eu vou colocar aqui o nome da minha aplicação de colaboradores. Vou dar aqui vou clicar aqui em
User Create App Wizard, e aqui tem vários recursos aqui que eu posso marcar aqui, se eu quiser, por exemplo, página sobre, página de configurações, seleção de temas, notificações de push, tema progressivo aqui para a web, então para ele se adaptar aqui ao tamanho da tela. Então aqui eu vou marcar aqui como tudo, tá? Para ele criar tudo aqui para mim, então é bem simples aqui. Eu vou clicar aqui em Create Application, vai fazer isso aqui em alguns segundos. Ele vai criar aqui uma aplicação, vai criar aqui várias páginas para mim. Então, o grande recurso aqui que eu vejo aqui do Oracle Apex é essa simplicidade que ele dá aqui, que como eu disse, eu não entendo nada de programação, nunca trabalhei fazendo programação, mas ele já criou aqui para mim, tá vendo? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20 páginas aqui que ele já criou para mim aqui, telas de programação aqui que ele criou para mim. Se eu procurar aqui a tela aqui de home, se eu der um run aqui, ele já criou tudo isso aqui para mim, tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, colaboradores e botar aqui a minha senha, ele já criou toda essa estrutura para mim. Então aqui ele tem aqui página de configuração, então aqui ele tem aqui essa parte aqui de administração, ele já criou tudo aqui para mim, controle de acesso, usuários. Então aqui ele já criou toda essa estrutura para mim sem que eu precisasse programar, tá? Mas agora eu preciso colocar aqui o objetivo do meu sistema, né, que é fazer um cadastro de colaboradores. Então eu vou voltar aqui em aplicação e vou mandar criar uma página, tá? E essa página aqui, eu vou criar essa página aqui. Aqui eu tenho várias opções aqui de página, tá? Então aqui eu tenho uma página em branco, calendário, cards, enfim, tem uma série de páginas. A primeira página que eu vou criar vai ser essa página aqui, ó, Interactive Grid, tá? Então eu vou clicar nessa página e vou criar aqui o meu cadastro de departamentos. E aqui eu quero que ele crie também uma página de formulário, que é uma página de cadastro. Então aqui eu vou dar um nome parecido, vou dar aqui, por exemplo, departamentos. E a minha página de cadastro aqui, que vai ser o meu formulário, eu vou dar o nome aqui de departamento underline form. Aqui, a tabela, eu vou selecionar aqui a tabela de departamentos e vou clicar aqui. Aqui eu poderia fazer aqui a organização do meu das minhas páginas no menu, criar submenus, mas como vai ser uma aplicação muito simples, eu não vou me atentar nisso aqui. Eu também poderia escolher aqui o ícone que eu quero, ficar que apareça ali na aplicação. Então, por exemplo, eu vou botar esse íconezinho aqui do lápis aqui, que é o próprio ícone do Apex, e vou clicar em Next. Ele vai me pedir aqui agora a informação aqui de qual coluna vai fazer, qual coluna é a chave primária aqui da minha tabela. Então aqui ele já pegou aqui a coluna, tá? Então se fosse uma chave composta, eu deveria informar aqui a segunda coluna, mas ela não é uma chave composta, então eu só vou mandar criar a página. Então aqui, como vocês viram aqui, eu não precisei programar absolutamente nada e eu simplesmente fui clicando e ele gerou aqui uma aplicação. Se eu clicar aqui em executar aqui, ele já vai me mostrar aqui que ele já fez essa carga aqui. Eu já fiz uma carga inicial aqui nessa tabela para ter uma demonstração e ele já criou para mim aqui essa aplicação, essa página aqui de departamentos. Então ele já listou aqui e todos esses campos aqui são funcionais. Então se eu mandar aqui, por exemplo, filtrar aqui por Nova York, ele vai filtrar. Então é muito prático. Se eu mandar aqui, clicar aqui em Create, ele vai abrir aqui uma tela para eu fazer a criação para eu fazer cadastro. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, teste e, por exemplo, botar aqui localização, sei lá, teste 2, nesse caso aqui ele vai dar um erro. Então, aqui ele vai dizer que ele não pode inserir nulo na coluna aqui, que é a minha chave primária. Por isso que eu criei aqui uma sequência. Então, deixa eu voltar aqui para minhas páginas e vou botar aqui departamentos. Vou filtrar aqui e vou procurar aqui a minha tela de forms, tá? Que é onde eu faço o cadastro. E aqui eu vou clicar aqui na minha coluna departamento, tá? Então eu vou clicar aqui na minha coluna de departamento e eu vou descer aqui nesse meu canto direito aqui e vou buscar aqui a opção aqui default, tá? Só que ela achei aqui. E essa opção aqui eu vou colocar aqui como uma sequence. E essa sequence aqui, deixa eu ver só o nome que eu criei, a sequence. Se eu não me engano, foi isso mesmo aqui, foi secDept. Então aqui eu vou colocar aqui o nome da minha sequência e vou salvar.
Tem que botar aqui com o nome maiúsculo, tá? Agora que eu salvei, eu vou dar aqui um refresh aqui na minha tela e vou mandar criar. Então, eu vou botar aqui teste e vou botar aqui teste 2, por exemplo. Agora ele já criou, tá vendo? Então aqui ele já mostrou aqui a inserção, só que ele não mostra aqui para mim, por exemplo, o código. Caso eu queira que apareça aqui o código, eu posso, só que aqui a gente tem que prestar atenção que aqui é uma tela e essa aqui é uma outra tela. Então essa aqui, que é o form, é a tela de cadastro. Então se eu voltar aqui para a minha tela anterior e procurar aqui, entrar em departamentos, por exemplo, eu vou ver aqui que a minha coluna, essa minha coluna aqui, ela tá oculta, tá vendo? Então, se eu clicar, por exemplo, aqui na coluna aqui, nome, ela vai aparecer que é um campo de texto. Então, se eu marcar aqui ela como um campo como de texto também e salvar, ele já vai aparecer aqui, tá vendo? Então ele já aparece aqui. Aí vai depender de como você queira, como faça sentido para sua aplicação. Por exemplo, aparecer aqui o código, se não faz sentido aparecer o código, se não faz sentido aparecer essa chave, então. Mas aí é só para mostrar aqui essas possibilidades. Então aqui eu já fiz o cadastro aqui de departamentos, ele está todo funcional. Então aqui eu tenho aqui a parte aqui de aqui funciona tudo: cadastro, insert, update, delete. Se eu quiser, por exemplo, alterar esse campo aqui, por exemplo, de teste 2, eu botar aqui, por exemplo, teste 3, por exemplo, ele também atualiza. Então eu mostrei aqui que ele faz todo o processo aqui de criação, inserção, atualização, tá? Então eu posso também deletar aqui esse registro. Então eu fiz aqui, então completamente funcional aqui essa minha tela. E agora nós vamos criar aqui a tela de cadastro dos colaboradores. Então eu vou clicar aqui em cadastro de colaboradores. Só que agora eu vou usar aqui uma outra opção aqui. Vou usar essa Master Detail aqui, que é só para mostrar aqui a possibilidade. Então eu vou botar aqui com essa opção aqui de lado, tá? Para aparecer, para fazer o detalhamento lateral. E aqui eu vou colocar o nome aqui de colaboradores, e aqui eu vou colocar aqui que ela, não, aqui eu vou deixar lá na página inicial mesmo, não vou organizar ela em lugar nenhum, vou deixar ela para aparecer ali logo no início, e eu vou clicar aqui em Next. Então aqui a primeira, a Master Table aqui, eu vou selecionar aqui, cadê aqui, ele está pensando, vai ser AMP, então aqui ele é um pouquinho lento, então aqui a primeira coluna que vai mostrar vai ser o ename, e a tabela secundária aqui vai ser, e a detail table vai ser, perdão, aqui tem que ser o contrário, tá? Então aqui tem que ser departamento name, aqui eu não quero aparecer uma segunda coluna, e aqui na minha tabela de detalhe vai ser a AMP, tá? Então aqui aí aqui eu poderia ir colocando mais tabelas de detalhes em caso houvessem mais relações de dependência. Então, por exemplo, vamos supor que essa minha tabela aqui de colaboradores tivesse uma tabela relacionada aqui, uma tabela filha de, por exemplo, telefones, e-mails, enfim, eu poderia ir criando esse detalhamento. Então, eu vou clicar aqui em Create Page. Então, aqui eu esqueci de selecionar aqui a coluna, tá? Então, cadê aqui? Beleza, criou. Então, me desculpe aí que eu também não sou muito experiente aqui no Oracle Apex. Então aqui eu vou dar aqui um run aqui na minha aplicação. Então aqui ele já mostrou para mim aqui, por exemplo, de uma forma um pouco diferente. Então se eu entrar aqui no departamento, é uma estrutura aqui mais, vamos dizer assim, tradicional, né? Se eu entrar aqui na área de colaboradores, ele vai mostrar aqui as opções, por exemplo, aqui estão agrupadas, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai mostrar todas as informações dos empregados que tenham aqui o campo aqui como o departamento name aqui como assim research e a localização Dallas, tá? Então aqui eu fiz aqui um agrupamento aqui lateral e o funcionamento aqui acaba sendo muito similar à tela de departamentos. Só que aqui, como a gente também vai ter o problema aqui das colunas, tá? Então aqui, se eu entrar aqui na coluna de departamentos, aqui na minha tabela aqui de departamentos, se eu tentar aqui deixa eu fazer aqui um cadastro aqui, por exemplo, só para mostrar, não, aqui é cadastro de departamentos, se eu fizer aqui um cadastro de empregados aqui, então aqui ele criou aqui para mim o meu empregado aqui, né, o meu colaborador, né, como agora se chama,
eu criei aqui um colaborador e aqui ele já tem aqui uma relação aqui com a minha tabela de departamentos. Então, bem interessante aqui o Oracle Apex. Então aqui ele já mostrou que ele já criou aqui a relação para mim com essa com essa tabela EMP, que é a tabela de colaboradores. Então, assim, de uma forma bem simples aqui, tá, pessoal? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas eu quis mostrar aqui o potencial aqui, até porque eu não sou muito experiente aqui no Oracle Apex, mas com um pouquinho aqui de curiosidade, você procurar ali no YouTube, tem vários canais bem interessantes aí mostrando aí como trabalhar com o Oracle Apex. Aqui tem vários canais bem legais aí, tanto em português quanto em inglês. Então, se você quiser se aprofundar mais na utilização aqui dessa ferramenta aqui, e aqui tudo que eu mostrei aqui é tudo completamente gratuito, porque aqui eu utilizei um banco de dados como recurso aqui dentro do OCI Always Free. Aí eu criei esse banco de dados como recurso aqui, que ele tem aqui todos os recursos de graça. Então você vai utilizar essa aplicação, você consegue subir essa aplicação aqui de graça, então você não vai pagar absolutamente nada por isso aqui. Você tem um limite ali de até 20 GB de dados do usuário, então se você criar uma aplicação aqui somente com textos aqui, que nem eu estou mostrando aqui, você vai poder guardar informação pra caramba dentro do banco de dados, então você não vai ter nenhuma dificuldade aqui se você estiver pensando numa aplicação para pequenos negócios, para, por exemplo, pegar às vezes algumas planilhas que você tem no seu negócio, você transformá-las em aplicações. Então você vai ter bastante possibilidades para você trabalhar com Oracle Apex aí, caso você queira. Também é um mercado muito promissor, então pessoas aí que estão trabalhando, fazendo desenvolvimento em aplicações low code estão tendo muitas possibilidades no mercado. Então, caso você queira aprender, como eu disse, eu não sou experiente, mas eu queria justamente por isso mostrar que uma pessoa que sem experiência conseguiu criar aqui uma aplicação. E é claro, se eu quisesse aqui me aprofundar mais, eu poderia colocar aqui mais detalhes, fazer telas de dashboard, fazer aqui um layout mais personalizado, porque aqui ele foi fazendo tudo automatizado, mas já criou uma aplicação bem legal. Mas se você tiver interesse, basta aí começar a aprofundar mais aqui. Eu só quis mostrar aqui uma pontinha do que é possível. E se você gostou desse vídeo aqui, espero que você possa deixar o seu like. Esse é o último vídeo aqui dessa série específica aqui que eu criei aqui sobre os recursos da OCI Always Free, mas obviamente eu trarei mais vídeos sobre a OCI. É que aqui eu quis criar uma playlist específica aqui para mostrar como sair do zero no OCI Always Free até a criação de uma aplicação web completamente de graça, como eu criei aqui. Então, até o próximo vídeo.